A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Como que foi o dia de cada um de vocês, irmãos? Uma bênção. Só de nós estar vivo, de nós poder estar aí vendo mais um vídeo da restauração do grupo do canal aqui Uma Só Carne. E irmãos, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês que Deus tem falado comigo para trazer essa palavra hoje. Que não é uma palavra minha, mas uma palavra de Deus, uma palavra que Deus deixou na Bíblia para todos nós desfrutar da palavra dele. Então, irmãos, eu queria falar para vocês hoje o seguinte, irmãos, que tudo vai acontecer no tempo certo. A vontade do Pai é a restauração das nossas famílias, do nosso lar, a restauração em nós. Mas Deus, Ele tem tocado no coração de cada um, irmãos. Assim, ó, Deus vai trazer o teu cônjuge de volta, não importa onde ele esteja, no lamaçal que ele esteja, no adultério, no pecado que ele esteja, onde eles estejam, irmão. Deus vai trazer, porque você está santificando a tua casa, o teu lar. Mas é no momento certo, irmão. É na hora certa, irmão. Por quê? Porque não está na hora de Deus trazer ainda, sabe por que não, irmão? Porque você não está preparado para a volta do teu cônjuge. Não é a hora ainda, irmão. Não é a hora ainda, irmã. Então, assim, irmão, Deus quer ter um tratamento ainda contigo, Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Para quê, irmão? Para que depois que Ele traga o teu cônjuge, irmão, você não se desvie do caminho, não pare de fazer a vontade do Pai, não esqueça do que o Pai fez para ti. Não esqueça do que o Senhor Jesus está fazendo para nós. É isso que o Pai quer, irmãos. Então eu falo para vocês, irmãos. Busque o Pai, busque o Filho, busque o Espírito Santo todos os dias. Não importa a circunstância, não importa o que você está pensando, o que esteja passando. Não procure ver nada, mas se você estiver vendo, irmão, não pense no que você está vendo, pois o inimigo, o diabo, ele é sujo. Ele faz você acreditar no que você está vendo, mas não é. Você tem que acreditar na palavra de Deus, porque assim, ó, a fé, irmão, é você acreditar sem ver. E a nossa fé, a nossa oração, ela só entra no reino dos céus, ela só tem poder, ela só é ouvida, irmãos, quando nós temos fé. Nós cremos que Deus irá fazer, mas nós não ficamos olhando para a circunstância, não ficamos falando assim, Deus, mas eu não estou vendo, mas nada está acontecendo, Deus, eu não estou vendo teu agir. Você não precisa ver o agir de Deus. Quando você vê o agir de Deus, é porque já está pronto. Entendeu, irmãos? Deus já está tratando, Deus já está tendo um encontro com eles. Através da tua oração, do teu jejum, do teu encontro, irmãos, que vocês estão tendo com o Pai, Deus está lá cuidando deles. Deus sabe de tudo dos pecados que eles estão fazendo, do que eles estão falando, qual que é o pecado, qual que é o erro. Deus está vendo tudo, irmãos. Para quê? Para quando eles se arrepender, irmãos, quando Deus tocar neles, eles se arrepender e ter um encontro verdadeiro com Deus e saber, irmãos, que o pecado, que o adultério não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Eu sou a prova viva. Eu andei no mundo lá fora, eu busquei a destruição do meu lar. Hoje eu me entreguei a Deus. Deus quis ter um encontro, uma restauração comigo. Não foi com a minha esposa, não foi com a tua esposa, com o teu esposo, irmão. Deus quer ter um encontro verdadeiro contigo. Ele quer tratar você, Ele quer curar você, Ele quer te ensinar, irmão. Porque assim, ó, muitas das vezes a volta do cônjuge, irmão, Deus não traz ele 100% curado. Deus traz 50%, 60%, 70%, às vezes 90%. Mas sempre, irmão, alguma coisa é você que vai ter que fazer, irmão. É você que vai ter que levar a palavra do Pai, vai ter que falar assim, não, a vontade do Pai é essa, irmãos. Então, assim, como que Deus vai trazer o teu cônjuge, pegar ele lá fora, hoje no adultério, lá e vai trazê-lo aqui, irmão, para você
trazer ele aí de volta e você não ter uma palavra, você não conseguir levar ele para o caminho, daí vai acabar acontecendo o que, irmão? Vai acabar acontecendo o segundo deserto, irmão. O segundo deserto, eu não passei pelo segundo deserto e nem vou passar em nome do Senhor Jesus e não desejo para ninguém, irmãos. Mas assim, irmãos, o segundo deserto é mais doloroso. O primeiro já é difícil. No começo, então, irmãos, nem se fala a quantia que é difícil, irmãos. Mas assim, irmãos, nós não temos que olhar para a circunstância. Eu sei que no começo é difícil, a gente não tem muita fé, a gente não crê que Deus vai fazer, a gente não crê que tudo vai dar certo, que vai acontecer, porque a gente quer no nosso tempo. Irmãos, não é no nosso tempo, irmãos. É no tempo de Deus. Quanto tempo demorou para você vir para o caminho de Deus? Quanto tempo demorou para você entender que você cometeu o pecado, que você cometeu o erro, irmão? Quanto tempo você veio errando, irmãos, no teu casamento, no teu lar? E daí hoje, irmão, você quer chegar aqui, quer orar para Deus e quer que amanhã Deus traga teu cônjuge de volta, irmão? Não é assim, irmão. Não é assim, irmãos e irmãs. Então, assim, irmãos, o que eu digo para vocês, a palavra de hoje, não olhem para a circunstância, não olhem para o que os cônjuges estão fazendo, não olhes. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes, irmãos, a gente tem uma palavra do dia a dia ao contrário de muitas pessoas, às vezes até mesmo de pai e mãe. Tem muitas pessoas que não influenciam você buscar pela restauração do teu lar, da tua família, irmãos. Mas você não precisa de ninguém. A única pessoa o único ser que você precisa é Deus e o Senhor Jesus. Você não precisa de nenhuma pessoa te ajudando ou falando alguma coisa. Claro que se você estiver, irmão, uma pessoa que esteja batalhando, esteja ajudando, esteja em oração, é melhor. Quanto mais pessoas estiver orando, é melhor, irmãos. Então, assim, irmãos, eu peço para vocês que vocês pensem nisso, irmãos. Olhe, reflitam, olhem para dentro de vocês, olhe o pecado que vocês cometeram, olhe o erro que vocês cometeram, o que veio magoando o cônjuge de vocês, o que vem acontecendo, as brigas, as discussões, o que vem acontecendo dentro do casamento de vocês, irmãos. O que veio desgastando o lar de vocês. Olhem para o que aconteceu, irmãos, para que vocês possam aprender, irmão, verdadeiramente, para quando os cônjuges de vocês voltarem, irmão, vocês não cometerem o mesmo pecado. É isso que Deus quer, irmãos. Que vocês olhem para os erros de vocês, irmãos. Ah, mas o meu cônjuge está errando, o meu cônjuge fez isso, fez aquilo. Eu sei, irmãos. Muitas das vezes agora tem muitas pessoas que falam assim, eu não conheço a minha esposa, o meu esposo, não é a pessoa que eu casei, a pessoa que eu conheço, não é mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque ele está lá fora, o inimigo está usando, está tocando, está levando um prato para ele todo dia. Está levando o prato que se chama adultério, que se chama fornicação, que se chama tudo que não presta, irmãos. Tudo que não vem de Deus, entendeu? E por que Deus está permitindo, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus quer ter um encontro com Ele verdadeiro da mesma forma que nós estamos tendo com Deus. Por quê, irmãos? Para quando Deus tocar neles, eles se arrependerem verdadeiramente, irmãos, e aprender que o adultério, que o pecado que está lá fora não adianta, irmãos. Não agrada o Pai e não traz felicidade. Traz felicidade momentânea no momento ali que eles estão no pecado, que eles estão na fornicação, mas no momento que já passa, irmão, aquilo ali, irmãos, eles já se arrependem, eles vivem uma vida sofrida, de luta, de uma vida assim triste, por quê? Porque eles não estão levando o que agrada o Pai, irmãos. Eles estão remando contra a maré, irmãos, contra a maré. O barco deles, o Senhor Jesus Cristo não está no barco deles, irmão. Eles estão remando contra a maré, irmãos. Então assim, eu digo, irmãos, não olhe para o que eles estão fazendo. Não olhem. Olhe para Deus, olhe para a promessa de Deus, para a promessa do Senhor Jesus. Família, irmãos, é uma promessa de Deus. E tudo que o inimigo quer, irmãos, é destruir família, destruir lares, irmão. O que o inimigo quer, irmãos, é destruir família e lares, porque automaticamente, irmãos, o inimigo destruindo a família nossa, a tua família, irmãos, ele sabe que vai tocar em tudo. Vai tocar na vida financeira, na saúde, na depressão, irmão.
eu vejo assim, irmão, quantas jovens têm se matado aí, irmãos, por causa de uma separação, de um pecado, irmãos. Há poucos dias aqui na nossa cidade, aqui teve um cara aqui, um irmão também, que separou da mulher e se matou, irmãos, por causa da esposa. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele tem rugido ao nosso derredor. Ele tem estado lutando todos os dias contra nós, porque nós estamos na luz, irmãos. O inimigo não ataca quem está na escuridão, quem está nas trevas. Eles atacam quem está na luz. E o inimigo sabe que a batalha nossa já é ganha, irmãos. Ele sabe que a vitória já é nossa, irmãos. Então assim, irmãos, ele vai atacar, ele vai trazer de tudo para nós desistir, para nós olhar para a circunstância, para nós não crer que Deus vai fazer, para nós não crer que Deus tem o poder de fazer, irmãos. Mas Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser, irmãos. Se fosse por Deus, irmãos, se, por exemplo, assim, não que eu esteja falando que Deus vai fazer isso, irmãos, mas se o cônjuge não vir e Deus sabe que você precisa de uma pessoa, irmãos, e o cônjuge não quiser vir, Deus é capaz de tirar a vida do cônjuge para dar oportunidade, irmão, para a pessoa ter outra pessoa, porque assim, irmãos, o nosso casamento, a nossa união com Deus, a nossa aliança, irmão, só acaba, irmão, quando um das partes morrer. Então, irmãos, não tem, irmãos, e o que o inimigo mais ataca hoje, que nós vemos, irmão, na vida, é o casamento, é a união, é o lar, irmãos. O inimigo, ele nos cega muitas vezes. Quando ele não nos cega, ele traz o que a gente... O inimigo, ele é tão astuto, irmãos, tão astutos, ele é tão sábio. Você pense bem, irmãos, ele tentou contra Deus, o Todo-Poderoso. Ele sabe o agir de Deus mais ou menos, irmãos, porque ele teve ao lado do Pai a vida quase inteira, irmãos. Entendeu? Ele não tem o poder de ler o cérebro, o poder que Deus tem, entendeu? Mas ele sabe, ele tem, vamos dizer assim, irmão, como é que eu posso dizer? Ele sabe o mapa, o trilho, o que Deus ama. E o que Deus ama, irmão? Família. Família é o que Deus ama, irmão. Uma família unida, uma família que não falte amor, que não falte carinho, que não falte Deus no meio desse lar, irmãos. É isso que Deus se agrada. Então, o que o diabo quer fazer? O diabo faz tudo o que não agrada a Deus, ao contrário de Deus. Então, nós temos que aprender isso aí, irmãos. Tem muitos casamentos aí, irmãos, que as pessoas se separam e um casa com o outro, e outro casa e o cônjuge vai casar com outro, e a outra pessoa casa com outro, irmão. E não dura e vive numa vida desgraçada, num casamento desgraçado de brigas, muitas vezes apanha do outro OH, OAM que arrumaram, irmãos. Por quê? Porque eles estão vivendo num adultério. Deus está triste com isso. Deus está com a fúria dele enlouquecida contra essas pessoas, irmãos. Então, assim eu digo, Deus, por que tem muitas pessoas que passam por doença, por depressão, ou nasce um filho do adultério, que nasce um filho prodígio, que se envolve com drogas, um traficante, um assassino, um estrupador, tudo o que acontece, irmãos. Por quê? Porque as pessoas não sabem olhar a vontade do Pai. Eles olham, eles querem ser felizes. Eles acham que eles são felizes, porque não são, irmão. Feliz, sabe o que é felicidade, irmãos? Felicidade é a gente estar fazendo a vontade do Pai. A vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, a vontade do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A vontade dele é essa, irmãos. Então assim, irmãos, eu peço para vocês hoje, não desistam, não olhem para a circunstância, não olhem para o que o cônjuge está fazendo, aonde que ele está, se ele está com a OM ou H, não olhe, irmãos. Ao contrário, irmãos, ore para Deus, que essa pessoa que está com ele, se não tem uma esposa, que é uma pessoa que é solteiro, que nunca teve uma esposa, que Deus entregue a esposa dele, mas que eles não roubem a tua esposa, o teu marido, que Deus te deu, porque você não roubou de ninguém, irmãos. Aprendam isso, fale essa palavra assim, irmãos. Eu não roubei a minha esposa de ninguém ou o meu esposo, Deus me deu. Então assim, irmãos, o que é teu, o diabo não tem poder de tirar. Só que assim, irmão, se você não buscar a Deus, se você não buscar a palavra, o diabo vai cegar os dois, não é só o teu cônjuge, é você também, irmão. Entendeu? Se nós não lutar, Senhor Jesus Cristo disse para nós, orai e vigiai. O inimigo, ele tenta nós todos os dias
principalmente pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Todos os dias, quando os pensamentos vêm, irmãos, repreendam-os, irmãos, repreendam-os, porque nós sabemos que o inimigo vai tocar, ou quando você vê o teu cônjuge lá com a outra pessoa, postando foto que está feliz, mas que não está, porque não existe felicidade no adultério. Então, assim, irmãos, que você não olhe para aquilo, você olhe para Cristo. E naquele momento que você vê isso aí, que o diabo falar assim, não, eles estão felizes, estão vivendo a vida que querem, olha que coisa mais linda. Irmãos, repreenda esse mal, porque não estão, irmãos, não estão. Aprendam isso. O pecado, irmãos, a fornicação, o adultério, não tem felicidade. Me conte quem até hoje que contou vantagem do pecado, do adultério e da fornicação, irmãos. Não existe isso, irmãos. Não existe, irmãos. Não existe. O pecado, o adultério, a fornicação, irmãos, leva à morte, irmãos. Aprenda isso aí, irmãos. Leva à morte, não agrada o Pai. Eles estão caminhando no caminho da morte, no caminho da escuridão, irmãos. Eles estão na escuridão. O dia que Deus trouxer a luz na vida deles, irmãos, não tem. Aí, irmãos, nós vemos casamentos aí, irmãos, coisas impossíveis, de pessoas que contam um testemunho que não, ao olho humano, irmãos, não tinha possibilidade, irmãos. Jamais, eu vejo testemunho todos os dias, irmãos, que aos olhos humanos, irmãos, não existia possibilidade, não existia como, irmãos. E Deus foi lá e fez a obra, sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa não desistiu, a pessoa lutou, a pessoa batalhou, irmãos. A pessoa orou, se entregou, se ajoelhou todos os dias, chorou na cruz, irmãos. Chorou aos pés do Pai, ao pé do Filho, entendeu, irmãos? Entregou a vida a Deus. Aí o que Deus olha para nós, fala, não, esse servo meu merece. Ele está totalmente entregue a mim, eu vou conceder o desejo do coração dele. Entendeu? Deus se agrada de nós, como nós estamos servindo o caminho dele, a vontade deles, irmão. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, irmãos. Não olhem para a circunstância, não olhem para o lado, olhe para Deus, para Cristo. Eu venho trazer uma palavra da Bíblia hoje, um versículo da Bíblia que me tocou muito. Eu estava lendo a Bíblia aqui hoje, um irmão me mandou essa palavra e quando Deus quer, irmão, essa palavra era para mim passar para vocês, porque Deus traz palavras para mim, irmãos, que nem às vezes nem eu creio. Agora mesmo eu até estava olhando o celular aqui, irmãos, e Deus trouxe uma palavra para mim ali, irmãos, que Ele sabia que eu precisava, irmãos. Então assim, irmãos, essa palavra hoje eu não estou trazendo para mim, eu estou trazendo para quem vai chegar essa palavra, quem precisa, irmãos. E eu digo assim para vocês, irmãos, hoje, se inscrevam no meu canal, irmãos. A gente está começando agora, Deus tem tocado no meu coração para mim montar esse canal. Muitas das vezes ainda, irmãos, eu peço perdão para vocês, porque eu nunca fiz isso, irmãos. Eu estou começando agora, irmãos, mas eu quero ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês, não para incentivar vocês no caminho do mal, mas sim, irmãos, no caminho do bem. Então, assim, o que eu falo para vocês, irmãos? Compartilhe esse vídeo com quem precisa, se inscreva no canal, irmão, curta, comente nos comentários, irmãos, deixe o nome de vocês, dos cônjuges de vocês, para mim marcar aqui, irmãos, para mim colocar nas minhas orações todos os dias. Eu oro todos os dias às meia-noite, irmãos. Quem quiser estar orando junto com nós, vamos orar, irmãos, todos os dias, meia-noite, um cordão de oração, irmãos. Quanto mais pessoas orar junto, mais fácil de nós vencer o inimigo, irmãos. Quanto mais pessoas estiver orando, como o Senhor Jesus Cristo disse, aonde tiver 2 ou 3 a mais, eu estarei no meio, irmãos. Então eu digo assim, irmão, quanto mais nós estiver orando, irmão, mais pessoas, Deus vai estar no nosso meio, irmão. O Senhor Jesus Cristo vai estar no nosso meio, irmãos. Então assim, é isso que eu peço, irmãos. Eu peço que essa palavra chegue no coração de alguém e peço, irmãos, que vocês não desistam. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje está em Salmo 46, versículo 1, irmãos. Então a palavra é o seguinte: Deus é o nosso refúgio. Olhem bem, irmãos. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas nossas tribulações, irmãos. Então o que essa palavra está escrito, irmãos?
Quando nós estamos na depressão, na angústia, Deus vai estar lá. Quando nós estamos passando por dificuldade, Deus vai estar lá. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Só que uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, que Ele tem que ser o nosso refúgio quando nós estamos mal e quando nós estamos bem, irmãos. Entendeu? Não só quando nós estamos mal, nós clamamos a Deus, só quando nós queremos pela restauração do nosso casamento, aí Deus restaura e nós esquecemos de Deus, não oramos mais, não queremos mais saber nada. Deus vai permitir o inimigo tocar de novo, irmãos. Eu digo para vocês com experiência do que eu tenho visto hoje, irmãos. Deus permite novamente acontecer isso aí, irmãos. E vai ser mais dolorido, pior, irmãos. Então, assim, ó, essa palavra, Deus é o nosso refúgio, irmão. Nós temos que aprender que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso pastor, nós somos servo dEle. É o nosso refúgio, irmão, nós temos que estar ali, irmãos. Ele é a nossa fortaleza, irmãos, a nossa fortaleza para quando o mal tentar nos atacar, irmãos, Ele vai nos cercar, vai nos montar uma fortaleza para que nenhum mal chegue até nós. Ele é o nosso socorro, irmãos. Nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todos os momentos, irmãos, Ele é o nosso socorro. Então é isso que eu digo, irmãos. Leiam essa palavra, abram a Bíblia de vocês, Salmo 46, irmãos. Leia o Salmo 46 inteiro, se for preciso, irmãos. Tome posse da palavra em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra não seja uma palavra, irmãos, que vocês leiam e seja jogada fora, mas que vocês leiam, irmão, e entre na alma de vocês, entre no espírito de vocês, entre no coração de vocês, irmãos. É isso que eu falo para vocês, irmãos. E fiquem todo mundo na paz do Senhor Jesus, irmãos. E eu peço e profetizo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso que Ele venha ter um encontro verdadeiro com todos os irmãos e as irmãs que estão aqui, com todos os cônjuges de você. Eu profetizo que Deus venha restaurar o casamento de cada um de vocês, que seja pela honra, a honra e a glória do Senhor. E como eu sempre digo, irmãos, falem uma palavra: eu e minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Deus vai ficar muito feliz. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. E quem precisar de oração, irmãos, pelos cônjuges, deixa nos comentários. Quem precisar, irmãos, chama nós aí, deixa nos comentários. A gente vai chamar, a gente vai começar a conversar, irmãos. E tudo vai ficar bem, irmãos. Vocês vão ver que tudo vai, no tempo de Deus, tudo vai dar certo, irmãos. É isso que eu digo para vocês hoje. Não se preocupem, não se estressem, irmãos. Só entreguem na mão de Deus os cônjuges de vocês. E orem, irmão, e jejuem, irmãos. Tenham uma vida em santidade, façam propósito com Deus, jejuem, irmão. Entregue a vida de vocês para Deus. E o demais será acrescentado na vida de vocês, irmãos. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.